No princípio, o deserto era apenas silêncio. Um mar imóvel de areia e vento, onde as estrelas narravam histórias a homens que dormiam em tendas, atentos aos sinais dos céus e da terra. A vida ali obedecia a uma lógica ancestral, nômade, circular, integrada à paisagem e ao tempo. Nenhum edifício ousava competir com as montanhas, nenhuma lâmina de vidro quebrava o olhar ininterrupto do horizonte. Então, surgiram os deuses da modernidade. Homens revestidos de petróleo e ambição, que sonharam torres tão altas quanto a vaidade humana permite, e que agora, sob o manto de uma nova utopia, propõem uma cidade linear, reta como um bisturi, cortando o vazio com precisão cirúrgica. The Line. O projeto é tão monumental quanto inquietante. Uma cidade espelhada, com 170 quilômetros de comprimento e 500 metros de altura, erguida em pleno deserto saudita, prometendo abrigar 9 milhões de pessoas sem carros, ruas ou emissões de carbono. É, segundo seus idealizadores, a solução definitiva para os males urbanos do século XXI. Mas, por trás do fascínio pela simetria, da sedução do brilho tecnológico e das promessas de sustentabilidade, emerge uma inquietação profunda. Que tipo de futuro estamos realmente desenhando quando aceitamos viver dentro de uma régua de aço e vidro? The Line é mais do que um projeto de engenharia. É um manifesto civilizacional. É a tentativa de reorganizar a experiência humana segundo uma lógica algorítmica, onde tudo é otimizado, previsto, rastreado. A cidade seria gerida por inteligência artificial, seus ambientes constantemente ajustados por sensores e máquinas invisíveis. A promessa é a da eficiência total. Mas a que custo? Quando todas as escolhas são feitas por sistemas supostamente infalíveis, o que sobra da liberdade humana, com sua beleza e seu caos? Hannah Arendt já alertava que a substituição da ação espontânea pelo automatismo técnico poderia significar a morte do político, não no sentido eleitoral, mas na sua raiz. O espaço comum onde o humano se revela em sua imprevisibilidade e pluralidade. A história é repleta de sonhos utópicos que acabaram em pesadelos autoritários. A racionalidade hipermoderna do urbanismo cartesiano de Le Corbusier, por exemplo, pretendia limpar as cidades da desordem e da miséria. O resultado? Ambientes opressivos, desumanos, que falharam precisamente por ignorar a complexidade orgânica da vida cotidiana. O socialismo soviético sonhou com cidades modelo. A tecnocracia nazista fez o mesmo, utilizando a estética para manipular e controlar massas. Sempre que o ser humano tentou encerrar a experiência urbana em fórmulas perfeitas, a consequência foi a supressão da subjetividade. The Line é, nesse sentido, a culminação de uma tendência que atravessa a modernidade. A tentativa de dominar o tempo e o espaço com ferramentas matemáticas. Mas o espaço urbano não é apenas função ou circulação. Ele é também memória, identidade, improviso. A rua tortuosa de uma cidade antiga guarda a sabedoria do acaso. O beco onde um músico se apresenta de forma improvisada é tão importante quanto o hospital ou o supermercado. Quando condensamos tudo em uma faixa estreita e controlada, onde até as árvores são algoritmicamente plantadas para otimizar a fotossíntese, estamos empobrecendo a imaginação urbana. Há também um elemento simbólico profundo em The Line, a ideia de linha como ruptura. Linhas dividem. Elas marcam fronteiras, separam, impõem ordens. The Line divide o deserto ao meio, assim como divide o conceito tradicional de cidade. Em vez de um espaço em expansão orgânica, temos um corredor delimitado, como um tubo de ensaio onde se pretende cultivar uma nova forma de civilização. Mas civilizações não nascem em tubos de ensaio. Elas florescem da interação imprevisível entre natureza, cultura, história e desejo. No plano psicológico, o projeto carrega implicações inquietantes. Viver numa estrutura espelhada, sem acesso ao horizonte, pode desorientar profundamente a psique humana. A neurociência sugere que nossa saúde mental depende da exposição à natureza, à luz solar difusa,
as irregularidades do ambiente. E, ao viver em um espaço controlado, fechado, onde cada passo é rastreado, nos aproximamos perigosamente do que Foucault chamou de sociedades de controle. A vigilância não será mais uma exceção, mas a norma. O espaço doméstico deixa de ser refúgio e torna-se extensão da esfera pública. O lar se torna um nó na rede. E o que dizer da promessa de neutralidade de carbono? Embora a intenção seja nobre, há uma contradição inerente. Construir uma megaestrutura de aço, vidro e concreto no meio do deserto exige uma quantidade colossal de energia, recursos e mão de obra. E aqui surgem os relatos de violações de direitos humanos, com o deslocamento forçado de comunidades indígenas como os Howeitat e acusações de trabalho escravo moderno. A utopia, mais uma vez, parece repousar sobre os ombros dos invisíveis. Delaine também revela uma transformação mais sutil, porém profunda, a mudança de paradigma na própria noção de progresso. No século XX, o progresso era associado à liberdade, à democratização do espaço, à possibilidade de cada um traçar seu próprio caminho. Agora, ele é medido por eficiência, controle e previsibilidade. Em nome do progresso, aceitamos viver em cápsulas otimizadas, onde tudo nos será entregue, mas nada nos será concedido sem que um sistema nos autorize. É uma troca silenciosa. Conforto por autonomia, segurança por intimidade, eficiência por espírito. Mas talvez a questão mais inquietante de todas seja: por que Delaine nos fascina tanto? A resposta está nas falhas da modernidade. As cidades do presente fracassaram, são poluídas, congestionadas, desiguais. O caos urbano nos exaure. E quando a vida nos oferece apenas labirintos e muros, qualquer promessa de ordem parece um alívio. Delaine se apresenta como um oásis digital, onde tudo será belo, limpo, funcional. Mas toda utopia nasce de uma frustração, e é exatamente essa frustração que os regimes tecnocráticos aprendem a explorar. Ao prometerem soluções definitivas, escondem as complexidades que fazem da vida algo mais do que um projeto de engenharia. É necessário, portanto, resistir à sedução das soluções simples. A cidade é, por excelência, o lugar da diferença, do encontro, da colisão de mundos. Delaine propõe uma convivência encapsulada, onde tudo é regulado, onde cada metro quadrado tem uma função definida. Mas o que nos torna humanos é precisamente aquilo que escapa à função. Um sorriso inesperado, um protesto, um grafite, um erro. Delaine não é apenas um projeto urbanístico, é um espelho, não no sentido literal de suas fachadas refletivas, mas no sentido simbólico. Reflete nossos desejos mais profundos e nossos medos mais antigos. O desejo de controle, o medo do caos, a esperança de um recomeço, mas também a tentação de sacrificar o humano em nome do ideal. Se a cidade é o corpo da civilização, Delaine propõe uma cirurgia radical. Resta saber se, ao extirpar as imperfeições, não estaremos também matando a alma. Porque, no fim, nenhuma inteligência artificial será capaz de compreender o valor de uma praça vazia ao entardecer, ou o silêncio entre duas pessoas que se encontram por acaso. E talvez, só talvez, o futuro não precise ser uma linha, mas um círculo, um campo aberto, um labirinto onde possamos nos perder e nos reencontrar, como sempre fizemos desde que saímos das cavernas e olhamos para o céu.